Oi pessoal, meu nome é Marcos Alves e hoje a gente veio aqui para conversar sobre a caatinga. Exatamente, a caatinga que nós temos aqui no Brasil. Hoje é o Dia Nacional da Caatinga e é uma data importante porque esse ambiente ele é extremamente ameaçado há muitos anos desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil. E eu vou falar da caatinga, a ideia principal da gente conversar com vocês sobre a caatinga é para descomplicar, meu bem. A ideia é descomplicar a ideia que a gente tem sobre a caatinga. A caatinga, em geral, ela é tratada como sertão, como agreste, diversos nomes associados a ele. Na verdade, a caatinga é um grande domínio fitogeográfico, esse é o termo correto. E a caatinga tem diferentes fisionomias, que a gente, em termos ecológicos e botânicos, chama de fitofisionomias, ou seja, tem caatingas mais densas, caatingas menos densas, diferentes tipos de caatinga. No Ministério do Meio Ambiente, a caatinga também é tratada como um dos biomas que existem no Brasil. São vários os biomas, um deles o Ministério do Meio Ambiente, MMA, trata como caatinga. A caatinga, então, ela se caracteriza por ser um ambiente em que as plantas elas reagem muito fortemente ao principal fator ecológico da caatinga, que é a questão da disponibilidade de água. Existe água na caatinga, sim, porém chove um período muito curto do ano, de 3 a 4 meses, todas as chuvas estão concentradas nesse período, e passa o restante todo do ano sem chuvas. Além disso, a quantidade de chuvas na caatinga é muito menor do que, por exemplo, na Mata Atlântica. Para a gente ter uma ideia, chove por ano, em algumas áreas de caatinga, menos que 600 milímetros de chuva. Enquanto numa área de Mata Atlântica mais seca, como aqui no Nordeste, a gente pode ter 2.000 milímetros por ano. Ou seja, é uma grande diferença na disponibilidade de água. Por conta disso, as plantas da caatinga, elas têm características muito particulares, em que o principal foco é reduzir ao máximo a perda de água para o ambiente e sobreviver a esse período sem água, ou seja, em que as chuvas estão ausentes. Eu gostaria de chamar a atenção que a caatinga é um ambiente que ele é exclusivamente brasileiro. Ela ocorre em quase todos os estados do Nordeste, exceto o Maranhão, e também um pouquinho na região norte do estado de Minas Gerais, uma pequena porção. Então ela é basicamente no Nordeste. Ela pode estar próxima da costa, como acontece, por exemplo, no Rio Grande do Norte, em que a caatinga, a vegetação da caatinga chega próximo ao mar. Ou ela pode estar um pouco mais distante, com uma faixa de Mata Atlântica, como, por exemplo, no estado de Pernambuco, em que o Planalto da Borborema separa a região de Caatinga e a região de Mata Atlântica. A caatinga ela recebe diferentes nomes em função do maior ou menor aridez que existe. Existem sérios problemas na caatinga com desertificação, ou seja, além da falta de água, existe um problema seríssimo de uso do solo que provoca a desertificação. O exemplo de Carnalbeira da Penha, um município no estado de Pernambuco, é muito estudado em relação a essa questão da desertificação, porque faz parte de um núcleo de desertificação chamado núcleo Orobó. Uma outra coisa importante da gente falar na caatinga é que existem diversas famílias de plantas com suas adaptações. As adaptações na caatinga elas vão desde a perda das folhas, então a maioria das plantas, durante o período sem chuvas, as plantas perdem as folhas, mas não estão mortas. Parecem mortas, a coloração da caatinga fica acinzentada, parece tudo morto, mas nas primeiras chuvas essas plantas começam a brotar e reinicia o processo de crescimento das folhas, a floração e a frutificação. Uma outra característica na caatinga é que muitas plantas reduzem o tamanho da folha, que a gente chama de microfilia. Micro de pequeno, filia de folha. Muitas plantas têm espinhos, então são diversas adaptações que são observadas nas plantas da caatinga. A caatinga existem plantas que são muito características, como por exemplo a família Cactácea, e eu já falei algumas vezes sobre a família Cactácea, e um ótimo exemplo é o mandacaru e o xique-xique. São plantas características da caatinga com parênquima aquífero muito desenvolvido, que é onde a planta armazena água.
Existem outras, apesar das cactáceas não serem as espécies mais abundantes na Caatinga, elas são muito representativas porque ela tem essa cara de aridez, que é o que representa a Caatinga, o ambiente semiárido no Brasil. As famílias mais abundantes e as famílias com maior número de espécies são basicamente a família Leguminosa, ou também conhecida como Fabácea, e a família Euphorbiaceae. Um exemplo da família Leguminosa, que tem muita abundância na Caatinga, é a espécie chamada de catingueira, que é muito comum e muito bonita, com flores amarelas muito bonitas, um ótimo exemplo para utilização em paisagismo, em cidades localizadas na área do sertão, do semiárido, apesar de não ser utilizada, e também o pau-ferro, que é uma árvore belíssima, com caule escultural e muito visualmente artístico pelas placas que se desprendem e que são bons exemplos de plantas que podem ser introduzidas na arborização em ambientes que têm temperatura muito elevada, como os ambientes do semiárido. Entre as euforbiáceas existem duas plantas que eu realmente gostaria de chamar a atenção. Uma delas é o velame. Os velames são várias espécies de velames e os velames são plantas muito importantes na produção de mel. Sim, a Caatinga é uma grande produtora de mel, porque a floração é muito restrita e concentrada, então faz com que haja uma produção muito grande de méis nesse período da floração. Os méis da Caatinga são muito bons e o interior do Piauí e de Pernambuco são grandes produtores de mel oriundos de áreas de Caatinga. Eu também gostaria de falar de uma outra espécie da família Euphorbiaceae, que é o marmeleiro. O marmeleiro também é utilizado para a produção de mel, mas o marmeleiro é uma planta que é um bioindicador de uma caatinga que está em regeneração, ou seja, não é uma vegetação primária, é uma vegetação que já foi cortada e está em regeneração quando o marmeleiro é muito abundante. O marmeleiro é uma espécie de amplo uso pelo sertanejo, especialmente para a produção de cercas. Tem outras famílias importantes na Caatinga, várias outras. E eu gostaria também de chamar a atenção das bromeliáceas, por conta de duas famílias. O caroá, que foi muito importante na produção de fibras naturais no início do século XX, e também a macambira de flecha. A macambira de flecha ela tem uma característica muito marcante, que é a inflorescência muito alta e que é vista de longe, por isso recebe esse nome de macambira de flecha. E ela também é utilizada pelos caprinos e pelo gado, né? Então são duas espécies também bastante comuns na Caatinga. Eu gostaria de chamar a atenção também de duas espécies da família Anacardiaceae que estão entre as espécies ameaçadas de extinção da lista de plantas brasileiras. É a baraúna, que é extremamente importante e ameaçada de extinção, e também a aroeira. Dois exemplares muito representativos da vegetação da Caatinga. Então, a Caatinga, na verdade, ela é um ambiente que não é tão rico em espécies e não tem tantas espécies e gêneros endêmicos como, por exemplo, a Mata Atlântica, mas ela tem uma riqueza muito particular e própria, que é importante ser ressaltada. Porém, a Caatinga também tem problemas de invasão de espécies. Tem duas espécies que são consideradas bastante fortes e bastante agressivas na Caatinga, que é a algaroba, que foi trazida pelo homem numa tentativa de ser uma planta forrageira para o gado por conta dos frutos, mas que se espalhou enormemente na Caatinga, competindo com a vegetação nativa. Outros dois exemplos é a flor de cera e também o avelós. São elementos que estão gradativamente se espalhando pela vegetação da Caatinga, porque a biologia dessas plantas é favorável ao ambiente semiárido e acabam competindo com as plantas nativas. As algarobas têm também um papel importante na produção de lenha. Os grandes fornos de lenha para a produção tanto do cal na Chapada do Araripe, quanto da própria produção doméstica, ou seja, o IDH nas regiões de Caatinga em geral é muito baixo, e a população também usa o fogo a lenha como substitutivo do fogão a gás. Isso é importante ressaltar, essa questão do IDH na região de Caatinga.
A Caatinga também, é importante a gente reforçar, tem inúmeros produtos que são cultivados e adaptados às condições da Caatinga. Então, existe todo um conjunto de elementos biológicos e humanos e sociais que habitam na Caatinga, diferentemente do que era difundido por governos federais como o combate à seca. Na verdade, o grande sinal de sobrevivência à Caatinga é de convívio com a seca, convivendo com o período de estiagem e trazendo o melhor possível para a produção e para as pessoas que vivem na Caatinga. A Caatinga é um dos ecossistemas, um ambiente belíssimo e que merece ser conhecida pelas pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, porque ainda tem muita coisa importante para falar sobre a Caatinga. Hoje, o Dia Nacional da Caatinga, 28 de abril. Conheça a Caatinga, visite a Caatinga quando acabar essa questão do coronavírus e descubra os ótimos produtos que são feitos a partir de plantas em áreas de Caatinga. Forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Descomplicando sempre a botânica. Tchau!